ele falou que o estado era grave, muito grave. Nessa hora, eu juntei as minhas mãos e pedi a intercessão de Nossa Senhora. Já iniciado o novenário, né? Que a esperança floresça em nosso coração como semente de fé. Olá, queridos irmãos. Damos continuidade ao nosso programa Semeando a Fé, da paróquia Nossa Senhora de Fátima, aqui de Salobro. E hoje em nosso espaço, alguém que acredito eu que todos conheçam e tenham um respeito, admiração e um carinho muito especial. Gostaria que nesse momento ela se apresentasse. Então, boa noite, Geisa, boa noite, Messias, boa noite a todos que estão nos assistindo nesse momento. Então, eu sou Leonice, sou conhecida como Nice, sou esposa de Djalma e mãe de Saulo e de Emanuel. Dona Nice, eu gostaria de agradecer à senhora pela disponibilidade de nos ceder esse bate-papo descontraído, mas que, sobretudo, é evangelizador. Muito obrigada, mais uma vez, sinta-se acolhida em nosso espaço. Eu que agradeço, né, a Deus e a vocês, a Pascom, né, por dar a oportunidade da gente falar um pouco, né, da bondade de Deus, do agir de Deus na nossa vida, né, na minha vida e na vida da minha família. Que maravilha, são muitas histórias, não é, Dona Nice? Eu gostaria de começar perguntando à senhora a respeito do movimento Mãe Rainha. Como surgiu aqui na nossa paróquia e a convite de quem a senhora que é a coordenadora desse movimento, que possa nos esclarecer um pouquinho mais sobre. É um movimento maravilhoso. Então foi através do Padre Cláudio, né? Ele que veio, né, o ano passado, chegou aqui, né, como ele diz, com muita energia. Né? E aí foi falando logo sobre o movimento da Mãe Rainha. Então, eu já me disponibilizei logo a ser missionária, né, da Mãe Rainha. Então, nós começamos aí, não conhecia quase nada do movimento, né, mas fomos, assim, estudando sobre o movimento. É um movimento muito bonito, é um movimento que foi criado na Alemanha, né, pelo padre José Kentner, e como um evangelizador é o diácono João Luiz Pozobon, né? Um movimento que a partir daí foi expandindo, né? Pelo mundo, né? Foi um movimento a gente quase não conhecia, mas tivemos assim o apoio da coordenadora diocesana, né? E aí estamos aí, né? O movimento está crescendo. Hoje nós já estamos chegando quase a 600 famílias cadastradas que estão recebendo a imagem peregrina da Mãe Rainha em casa, né? Então é para todo mundo e principalmente para as pessoas que não têm condição de ir à igreja, porque assim, é o santuário que vai até a sua casa, é o santuário da Mãe Rainha que vai até a sua casa. Então é um movimento muito lindo, muito bom. E evangelizador, como o padre fala, evangeliza silenciosamente. É verdade. É lindo esse movimento, de fato. E para ser uma missionária, quais são os primeiros passos? Para ser missionária, assim, a gente forma um grupo, né? Um grupo de 30 famílias. Nessa cada família vai ter um dia no mês que vai receber a visita da mãe em sua casa. Não é só a mãe, ela traz consigo Jesus, né, no seu colo. Então, ela visita. Então, se você recebe dia 1º, então todo dia 1º você vai receber essa visita, né? Assim como ela visitou Santa Isabel, né? Ela está nos visitando todo mês. Então, pode-se dizer que todos os meses ela vem a uma casa, determinada casa, fica 24 horas, é isso? Isso. A pessoa fica em oração 24 horas e depois passa para a próxima família. Próxima família. E está se formando mais algum grupo por enquanto? Está formando sim, né? Já aqui na Matriz, aqui em Salobro, São Cristóvão, Divina Pastora, nós já temos 10 grupos, né? E quem desejar pode nos procurar, né? Procurar a mim ou algumas missionárias, né? Que sempre tá
falando na igreja, então é só nos procurar. E todo dia 18 tem a missa de renovação da aliança, que todas as famílias cadastradas e as não cadastradas no movimento são convidadas, né, para fazer a renovação da aliança. Que maravilha. Muito bem explicado. Vamos falar um pouquinho agora mais a fundo sobre a bondade de Deus em sua vida. A gente sabe que a senhora e seu esposo, seu Djalma, têm enfrentado com muita sabedoria, com muita firmeza, com muita fé, sobretudo, grandes problemas, mas nada que seja maior que a fé dos dois, né? Eu queria que a senhora partilhasse um pouquinho da sua experiência de mãe, para que todos que estão nos acompanhando. Pois é, Geisa, como eu falei, sou mãe de Emanuel e de Saulo, né? Emanuel, um adolescente, né, de 13 anos, né, que está aí na caminhada da igreja, Sim. né? Ele gosta muito e participa muito bem das atividades da igreja. Sim. E Saulo é um jovem de 25 anos que, assim, que veio de uma gravidez muito difícil e um parto muito complicado, né? Que teve que ser interrompida essa gravidez com o parto prematuro, porque eu fui diagnosticada como pré-eclâmpsia, né? Você sabe que Sim. é uma doença muito difícil, né? E então foi interrompido e que deixou ele com sequelas muito importantes. Qual é o diagnóstico de Saulo? Saulo, ele teve paralisia cerebral e depois ele foi diagnosticado como síndrome de West. É uma síndrome difícil que a criança adquire até os 2 anos de idade. E ele teve, né, a infelicidade de adquirir também essa síndrome, porque ela é mais comum em crianças prematuras. Prematuras. E vocês passaram por muitas dificuldades, né, ao longo desses 25 anos. Muita dificuldade, muito sofrimento, né? Muito sofrimento, muito choro, né? Foi muitas lágrimas, porque Saulo foi, assim, um filho muito desejado, né? Depois de 7 anos de casados foi que ele veio, né? Mas, assim, eu creio que ele veio com uma missão, porque, assim, uma criança, ela veio com a missão, porque ele sofreu muito, assim, uma fortaleza imensa, né? E assim, em nenhum momento eu não desacreditei na sobrevivência dele. Então, ele nasceu em Salvador, na época, porque aqui não tinha UTI, ele ia precisar de uma UTI neonatal. Então, a gente teve que correr às pressas para lá, né? E aí deu início à missão dele e à nossa, né? Ficou mais ou menos 50 dias na UTI, né? Até que chegou a data que ele pudesse sair, que tivesse adquirido um pouquinho mais de resistência, né? Então, a partir daí, foi as nossas lutas, mas também as nossas vitórias, né? Por algum momento a senhora teve medo, eu acredito que possa ter tido, né? Mas perdeu a esperança? A senhora sempre teve a certeza, não, a gente vai passar por tudo isso e tá tudo bem, tá tudo certo, com a graça de Deus? Eu não tive medo, né? Eu tive mais fé do que medo, né? Então, assim, ele foi uma época muito difícil, ele passou por muitas cirurgias, a gente sofria muito, cada uma delas, né? A gente sofria, a gente chorava, mas assim, a gente tinha o apoio de Deus, né? Que estava ali nos sustentando. Então, foi, assim, tempos difíceis, né? Não foi fácil esses 25 anos. Vocês sempre foram da igreja, assim, de uma caminhada firme? Sim, ou não? a gente sempre foi, né? Nós nascemos, tanto eu quanto Djalma, né? Nós nascemos em famílias católicas, né? E fomos criados, fizemos todos os sacramentos, né? Cheguei até ser catequista na época, né? Que ainda jovem, lá em Gameleira. E Djalma também, ele muito católico. Naquela época tinham os celebrantes no domingo, né? O culto dominical, ele celebrava lá no povoado de Lagoa do Boi.
E depois ele chegou até fazer ainda umas 3 etapas de um curso de teologia Maravilha! de férias, né? Que na época do Padre Hilário, que era pároco aqui de Canarana. Aham, lembro. Mas depois não deu certo continuar, mas ele ainda iniciou, né, esse curso de teologia. Que bom, dona Anice. E hoje, como vocês tiveram que se readaptar, se inovar para trazer o maior conforto, não é, a Saulo? Tivemos, né, e assim, sempre doamos tudo que podíamos, né, fazer. Nós fizemos por ele, né? E assim, a gente gostava muito de ir à igreja, né? Mesmo depois dele ter nascido, com muito trabalho, mas a gente ia à igreja, o levava também junto, né? Aí, mas chegou uma época que ele foi mudando de comportamento. Sim. E aí, assim, foi dificultando mais a gente sair com ele. Sim. Então, aí foi quando a gente ficou um pouco, assim, afastado da igreja, mas não, assim, Não de Deus, não né? de Deus. Nós não afastamos de Deus, porque a gente rezava em casa, assistia à missa, mas ia na igreja de vez em quando, porque ele não comportava e a gente, assim, era muito, dedicava muito a ele, que não queria deixar, né, ele com alguém dessa forma, né? Então, a gente afastou um pouco. Agora eu falo para você que foi muito difícil esse afastamento da gente, porque assim, foi a época mais difícil que a gente passou. Se no início foi difícil, você imagina depois que a gente afastou um pouco da igreja. Não foi fácil, foi uma época assim muito difícil, que o comportamento dele mudou muito. Ele se tornou assim uma criança muito agitada, né? Ele era muito nervoso, inquieto e foi assim uma época muito difícil mesmo. Dona Anice, em que momento a senhora se deparou percebendo que era hora de retomar as atividades pastorais, a caminhada, porque em nenhum momento vocês se afastaram de Deus, mas sim da caminhada pastoral, digamos assim. Como foi que a senhora se deu conta? Geisa, porque assim, diante dessa situação, eu não tinha mais esperança na medicina. Porque todas as vezes que a gente levava ele com esse quadro de nervosismo, de agitação, tudo, a neuro dele, ela só falava que era do quadro, pois ela já tinha feito tudo que ela podia fazer. Era uma médica muito boa, bem conceituada. Ela mudava a medicação, acrescentava, então ela fazia tudo. Ela falava, mãezinha, é do quadro. Então, assim, a minha esperança na medicina acabou. Já naquele momento, a minha esperança tinha acabado na medicina. Então, assim, diante daquele sofrimento, eu sempre pedi a Deus, me ajuda, meu Deus, mas assim, a gente quer as coisas no tempo da gente, e Deus tem o tempo dele, né? Aí, quando chegou um momento que a gente não aguentava mais tanto sofrimento, porque a gente não dormia. Quando ele conseguia dormir um pouco, era com aqueles brinquedos eletrônicos. Aqueles barulhinhos. Isso, com aqueles barulhinhos. Então, ele conseguia dormir um pouco com aquele som daquilo, né? E a gente não conseguia. Então, era muito difícil. No outro dia, Djalma tinha que trabalhar com muito sono. Foi uma época muito difícil. Então, diante de tanta situação, eu esperava que um dia Deus ia resolver o nosso problema, né? Mas, assim, a gente tem que esperar o tempo dele, né? Então, um dia, eu fui colocar ele para dormir e ele estava muito agitado. Aí, até que lá para 1h da manhã, ele conseguiu pegar num cochilo, né? Aí, eu levantei e fiquei na janela do quarto, né? Implorando a Deus que nos desse uma direção. E ele me deu. Naquele momento, veio assim, falei para Djalma que a gente precisava
retomar a nossa vida na igreja. Não sabia como, pois ele era assim, muito comprometido, né? E aí, eu deitei e, assim, nesse momento eu tive, assim, tipo, pedi a Nossa Senhora, assim, sempre eu falava com ela, né? E aí eu pedi a ela que me desse um direcionamento. E, assim, eu peguei num soninho e eu tive, assim, como se fosse um direcionamento dela através de um sonho, né? Então, no outro dia, eu fui para a igreja e aí eu falei, eu vou ter que ir para a igreja, vou entrar numa pastoral. Eu falei aqui só Deus mesmo, só Deus, só Ele que tudo pode e Ele que tudo faz. Então, eu fui para a igreja, encontrei o padre Marcelo na secretaria e aí perguntei a ele como é que eu fazia para entrar na pastoral. Ele falou, qual a pastoral que a senhora quer? Eu falei, eu quero a pastoral da criança. Ele estava junto com Vânia, que era a secretária dele na época. Aí Vânia falou, é com Dona Geninha. Quando eu falei, a senhora sabe que é Dona Geninha? Eu não conhecia direito Dona Geninha, né? Geninha é uma pessoa muito boa, que me ajudou muito. Tenho um carinho muito grande por ela. E aí, quando eu olhei para a porta, ela estava chegando na porta. Aí, Padre Marcelo falou com ela, né? Que eu estava querendo entrar na pastoral da criança. Aí, eu fui conversar com ela já foi na minha casa me passar, né? Algumas instruções, orientações, né? E eu falei que eu queria ser líder para fazer visita, né, às crianças, né? Então, eu fui ser líder na pastoral, na comunidade de São Cristóvão. Então, eu fui ser líder lá, né? Acompanhei várias crianças lá na comunidade, né? E aí, tudo mudou na nossa vida. Djalma, até aí, ele ainda não tinha entrado em nenhuma pastoral, só que ele era, assim, um apoio para a pastoral da criança. Ele me dava força, né? E me ajudava como apoio da pastoral, né? Então, aí tudo foi mudando na nossa vida, né? E a partir daí foi que aí a gente encontrou, Deus deu direcionamento. E a gente encontrou tempo, graças a Deus as nossas famílias são assim uma família as famílias, né, muito colaboram demais com a gente, tanto uma como outra, porque desde o início, desde o nascimento de Saulo, que assim foi com o apoio das famílias, né? E Deus também ele coloca os anjos para nos ajudar, né? Foram muitas meninas que me ajudou, né? Que trabalhou comigo, que cuidava de Saulo. Inclusive, hoje tem uma, né, que, meu Deus, é como se fosse uma mãe, né? Então, ela me deu um apoio imenso também. Às vezes, ela falava, nisso eu não participo de nenhum pastoral. Falei, você participa, você é o meu apoio, porque ela me ajudava, né? Ela ficava com Saulo para me ir para a missão, né? Etan, né? Ela me apoiou muito nesse sentido também. E aí, tudo foi mudando. Então, a partir daí, a gente encontrou disponibilidade para ir para a igreja, com a ajuda, né, das famílias, né, e dos anjos que Deus coloca, como eu falei, na vida da gente. E Saulo só cada vez mais evoluindo, melhorando? Só melhorando. Então, assim, depois ele ficou adulto, né, mudou de médico, porque o médico dele era pediatra ainda, o neuro, né? Aí ele foi para o médico de adulto, né? E a partir daí só foi bênção na nossa vida, né? A partir dessa volta para a igreja, né? Sim. E assim, a gente nunca tinha se afastado de Deus, mas a gente precisa fazer um esforço para fazer alguma coisa para servir a Deus e pensar no outro também, né? No irmão, porque quando a gente evangeliza, está rezando e pensa só na gente, a gente não consegue evangelizar, né? Verdade. O egoísmo do ser humano, não é? É isso. Uhum. Meus irmãos, estamos hoje com a presença da nossa querida Dona Anice,
não é? E vamos dar continuidade aqui à nossa conversa. Dona Anice, todo esse processo a gente bem sabe, mas não tem dimensão do sofrimento. A senhora teve alguma, digamos assim, algum transtorno, alguma ansiedade por conta dessas limitações de Saulo, esse processo? Como foi para a senhora? Tive sim, Geisa. Teve? Tive. Foi muito difícil para mim, porque eu tinha que me manter Firme, não é? Eu tinha que me manter firme. Então, todo esse tempo, eu precisei de remédios, né? Imagino. De remédios controlados, né? Eu cheguei a tomar muitos por dia para me controlar. Eu tinha uma ansiedade muito forte. Eu não chego a dizer assim depressão, mas era uma ansiedade muito forte. Então, eu tive que tomar essas medicações por mais de 15 anos, né? Até para, tipo, aguentar o dia a dia, né? Isso. Então, eu não podia ficar sem uma medicação dessa, né? Porque não é fácil, né? Não é fácil. Mas hoje, com a bênção de Deus, com a bondade de Deus, como você falou, na minha vida, eu não tomo nada. Oh, glória a Deus. Que maravilha. Graças a Deus. Graças a Não Deus. tomo nada. Eu me libertei dessas medicações, né? Graças a Deus. Que bom, Dona Anice, para a honra e glória de Deus. Amém. A gente estava conversando antes aqui, um pouquinho do programa começar, e a senhora disse que houve, na época da Covid, a senhora teve, não foi isso? Foi. Que momento, hein, Dona Anice? Difícil. Difícil também. Foi um momento muito difícil, porque lá em casa não foi só eu, foram todos nós. Sério? Uhum. Inclusive Saulo, né? Ele já tinha um probleminha no pulmão, né? Por conta da deglutição dele, que não era boa na infância, que precisou fazer a gastrostomia, que hoje ele alimenta por essa gastrostomia. E aí, por conta da deglutição que não era boa, ele teve um problema no pulmão. Então, quando ele pegou o vírus da Covid, a preocupação foi mais nele, né? Imagino. Então, quando quem primeiro foi diagnosticado como vírus foi Emanuel, né? Mas aí a gente foi com ele para Irecê para fazer o teste. Naquela época estava tudo cheio, os hospitais, né? Aqui não tinha vacina. Foi já no auge mesmo da Foi pandemia. no auge. Então, não tinha vacina. E a gente foi fazer o teste de Emanuel em Irecê. E aí ele foi diagnosticado, né? Com o vírus. Então, quando eu liguei para avisar para a TAM que eu tinha deixado o Saulo com ela me disse que Saulo já estava com febre. Nossa. Então, faltou o chão para mim. Aí nós viemos, eu já estava sentindo também mal-estar, com dor de cabeça, né? Mas não fiz o teste porque a médica disse que não poderia dar um falso negativo, né? Exato. E aí eu liguei para o médico dele e ele disse que se não tivesse suporte, que a gente fosse para Salvador. Por conta do pulmão dele, Sim, né? Ele muita já era muita resistência, né? resistência. Então a gente foi para Salvador. Então nós 4, né? Todos 4 infectados, né? E ficamos lá, só nós, e Deus e Nossa Senhora cuidando de nós, né? Então, eu e Saulo, para a honra e glória de Deus, Saulo foi o que ficou melhor. Né? Nossa. Ele só teve mesmo a febre. E os né? demais? Os demais, todos? Manuel ficou, né, perdeu o paladar, o olfato, e eles sentimos, né? Eu fiquei com muita tosse. Foi um período difícil, foi a época já perto do Natal, né? Nós passamos o Natal lá, nós 4, né? Só nós e Deus cuidando de nós, né? Mais uma vez eu tive a certeza que a nossa vida é um milagre, né? E o agir de Deus não falta, né? Porque Deus nos deu a chance de voltar, né? Todos nós para cá. Quando a gente saiu daqui, né? As tias que estavam em casa, então ficaram chorando, né? Porque naquela época a gente não sabia como seria, Tudo né? novo, não é? Tudo novo, né? Então a gente foi, não precisou ninguém de nós ficar hospitalizado, né? Graças a Deus, para a honra e glória, eu tive a certeza
que o agir de Deus não falta. Não falta. E a questão da dengue, que a gente estava conversando também, teve mais esse problema para acarretar da família. Foi difícil, muito difícil. Então, agora já todos nós ansiosos para chegar à festa de Nossa Senhora, né, de Fátima, né? E aí fomos surpreendidos por esse vírus, né, da dengue, que pegou em mim e em Saulo, né? Aí eu não fiquei bem e Saulo ficou mais comprometido ainda, né? Afinal, a resistência dele já é bem menor, né? Então, ele ficou internado em Irecê por 3 dias, né? Assim, no segundo dia, o médico chegou e falou que o estado dele era grave e que precisava ser transferido, né, para Salvador. Aí foi providenciar tudo, ambulância. Então, nesse momento, eu estava também lá, que eu não estava bem, estava tomando soro, né? E aí Djalma chegou para me dar, para contar comigo, né? O que estava acontecendo. Aí ele chegou e falou que tinha que transferir. Eu perguntei a ele se Saulo estava mal. Ele falou que o estado era grave, muito grave. Nessa hora, eu juntei as minhas mãos e pedi a intercessão de Nossa Senhora, já que tinha já iniciado o novenário, né? Mais uma vez. Uhum. E aí, eu pedi a ela que não afastasse de mim. E aí, tudo foi, né, providenciando o hospital em Salvador, que ele faz o acompanhamento dele todo, é lá em Salvador, no Hospital São Rafael. E aí foi porque só podia sair de Irecê com a vaga lá certa, né? Aí veio a ambulância com o médico, com o TI, né? Para fazer essa viagem. Então, nós fomos. Então, saímos lá 3 horas da tarde, na hora da misericórdia, né? Saí rezando o texto da misericórdia, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, a proteção de Deus, né? Para nos guiar até Salvador. Aí nós fomos, estava tudo tranquilo, né? Ele estava no oxigênio, mas o estado dele era grave, muito grave. Ele tinha tido uma pneumonia também, junto com esse vírus, né? A pneumonia, o médico até que suspeitou que ele tivesse tido um AVC. Sim. Então, nós fomos assim, para Salvador, nessa situação. Estava tudo tranquilo, mas chegando, após expirar um pouquinho, a ambulância parou, a gente estava atrás, né? Eu estava atrás com o meu sobrinho, né, que estava me levando. Djalma estava na ambulância, junto com o Saulo. E a ambulância parou. Aí a gente já ficou preocupado, né? Quando a gente parou, o médico que estava acompanhando já desceu e falou para a gente, simplesmente a ambulância bateu o motor. Jesus, Maria José. Nesse momento, assim, eu pedi Deus que nos guiasse, né? Que nos conduzisse. Aquela situação estava muito difícil. E aí, Djalma foi ele não sabe nem se ele ficou no meio da pista ou do lado. No desespero. Ele pediu a Deus que mandasse os anjos. Nessa hora parou uma ambulância de Rui Barbosa. Então, Deus enviou, né? Aí transferiu ele da ambulância que tinha batido o motor para outra. Mas a outra ambulância, Geis, era simples, essa ambulância que viaja aqui mesmo, né? Que não cabia nem a maca direito. A porta teve que ir, nós voltamos para Ipirá com a porta da ambulância aberta, né? Tanque já desesperada passou para outra ambulância também, junto com o Djalma, que já estava lá, e o médico. E foram os 3 segurando a maca, segurando porta, né? Voltamos para Ipirá, porque ele estava precisando de fazer uns procedimentos, né? Até chegar em Feira de Santana.
Aí o médico conduziu tudo direitinho, né? E nós fomos para a Feira de Santana numa ambulância simples, né? E assim, mais uma vez eu vi que foi o agir de Deus e a intercessão de Nossa Senhora. Então, nós fomos para a Feira de Santana. O médico falou que ele não tinha condição de chegar em Salvador, naquela situação. Aí paramos no hospital Clériston de Andrade, mas não tinha vaga, o hospital estava cheio. E aí eles indicaram outro hospital, Santa Mônica, que é da mesma rede do São Rafael. E a gente foi, lá tinha uma médica que era um anjo. Então ela fez todos os procedimentos necessários, né, ali para dar uma estabilizada nele, para poder chegar até Salvador. E aí veio outra ambulância com TI, bem mais equipada também, né, com médico, enfermeira, e o médico tinha que voltar, o que estava nos acompanhando, porque ele estava com o plantão certo por outro dia de manhã. E aí já veio outra ambulância com o médico, né? E aí nós seguimos viagem para Salvador. Chegando lá, ele foi entubado e já foi direto para a UTI, né? Que passou lá 15 dias na UTI, né? Ele ficou 15 dias na UTI. E assim, quando eu cheguei no hospital, né, que eu vi que ele estava entubado, porque eu também não estava bem, né, o médico também lá, eu tive que passar no médico, no hospital, eles até pensou que eu ia ter que internar também, porque eu não estava bem, mas Deus é maior, né, então eu não precisei, eu fui para casa descansar. Quando eu vim visitar ele no hospital, voltei para o hospital para visitá-lo, Dígia preocupado, né, comigo, porque como ia me falar que ele estava entubado, né? Aí ele falou, eu fiquei triste, porque para a gente, quando está entubado, é porque está mal mesmo, né? É um mau sinal. Então ele estava entubado, eu fui para o hospital e cheguei lá e o médico, a médica falou que ia me acompanhar para me ver ele. Fiquei procurando forças. Ela falou, não, a senhora é forte, né? Aí eu fui. Quando eu fui, eu não esperei a médica, né? Eu saí para ir até o leito que ele estava, né? Aí fui, cheguei lá, quando eu vi ele estava com assim, uma fisionomia tão boa. Eu vi ele com uma fisionomia boa, né? E aí eu fiquei muito animada. Eu falei, não, a nossa missão não termina aqui. Ele vai resistir a tudo isso. Que para a honra e glória do Senhor e a intercessão de Nossa Senhora, ele está aqui entre nós, né? Então ele está bem. Então a partir daí foi só melhorando, só melhorando. Então ele teve que ficar sedado, né? Por um tempo, por uns dias, ficou sedado, né? Até para facilitar também o procedimento, né? O procedimento dos médicos, porque ele é muito inquieto. Até no leito, né, normal, ele fica. Imagine na UTI, que tinha que prender as mãozinhas, os bracinhos dele, verdade. né? Então, ele teve que ficar sedado por uns dias. Mas, assim, todo dia que a gente chegava no hospital, porque no início não pode ficar, né? Porque está na UTI, está sedado, está entubado, não ficava ninguém com ele, né? A gente ia para casa com o coração, né, partido, mas era a regra do hospital, né? Mas assim que tirou a sedação dele, aí a gente já podia ficar, né? Passar a noite, passar o dia, ia revezando, né? A gente ia e ficava assim, até com vontade de ficar mais, para estar ali com ele, né? E aí, todo dia que a gente chegava, o médico falava, né? Que o quadro dele estava só evoluindo para a melhora, né? Para as melhoras. E graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, ele ficou bom. Glória a Deus. A missão de Saulo continua. Continua. Para a honra e glória do Senhor. Que maravilha. Dona Anice, eu queria que a senhora encorajasse outras pessoas, que a senhora passasse uma mensagem, o que a senhora quiser nesse momento, um direcionamento, um conforto, um alento, para as pessoas que já passaram ou passam por situações parecidas e que, por um instante,
deixou a fé esfriar? Eu falo assim, Geisa, que a gente não pode deixar o sofrimento nos afastar de Deus. O sofrimento, ele nos une a Deus, né? Ele nos une a Deus. E que assim, a gente não fique em casa, eu sou católico, eu fico em casa, mas eu celebro, eu acompanho a missa pela televisão, eu rezo o terço, mas eu não vou à igreja, mas eu estou fazendo tudo certinho. Não é assim, porque eu falo por experiência própria, né? Porque assim, o tempo mais difícil que nós passamos foi o tempo que a gente acomodou um pouco em casa sem ir à igreja. E a gente não saía para fazer nada mundano, não. A gente ficava simplesmente cuidando dele, né? Então, assim, mas não é o suficiente. Você rezar em casa não é o suficiente. Então, você precisa sair de casa, ir para a igreja, né? Participar das pastorais, dos movimentos, né? E assim, preocupar um pouco com o irmão, ver no irmão a imagem de Deus, de Cristo, né? E preocupar um pouco com a evangelização e para a construção do reino de Deus. Amém. 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 Dona Anice, este momento eu falo não em nome da Pastoral da Comunicação, mas sim em nome de toda a paróquia Nossa Senhora de Fátima. Eu quero muito, muito, muito agradecer à senhora, ao seu esposo, seu Djalma, pela doação, por todo esse tempo, essa dinâmica de vocês, esse corre-corre da vida cotidiana, vocês sempre têm um tempinho. Eu digo que vocês são exemplos para a nossa paróquia. E eu peço à Mãe Rainha que conduza cada vez mais a sua família, Amém. com força, sabedoria, coragem, e que assim como a gente pode contar com vocês, que vocês também possam sempre contar com nós, com toda a paróquia. Deus abençoe, muito, muito obrigada, levo o meu abraço, o meu carinho, o carinho de toda a Pastoral da Comunicação para a sua família. E neste momento eu quero estender a palavra para a senhora, as considerações finais. Obrigado, Geisa, por tudo, né? E eu quero agradecer aqui, né, aos padres, né? Ao Sim. Padre Marcelo, que assim, nas pregações dele, eu vi o sofrimento assim como uma purificação. Então eu aprendi isso, né, com o Padre Marcelo nas pregações, que o sofrimento nos une a Deus. Então, tenho um carinho muito grande pelo Padre Marcelo, né? E quero agradecer o Padre Cláudio, Sim. né? Que o Padre Cláudio foi quem deu, assim, o início ao movimento Mãe Rainha, esse movimento tão bonito, né? Que cada dia a gente está, assim, cantando com esse movimento. Então, o Padre Cláudio, ele iniciou, né? Mas pela a doença, né? Ele se afastou, né? Daqui e depois o Padre Adailto, né? Bira, né? Nos apoiou, né? E implantou, fez esse movimento e tá aí, né? Que é um padre muito, assim, tem um carinho enorme por ele, né? Um padre novo, mas assim, muito sábio, né? Quero agradecer o padre Adailto, né? Que assim, ele mesmo jovem, mas muito sábio, né? E assim, apoiou o movimento Mãe Rainha, foi ele que fez a implantação, né? Quando ele veio para aqui, ele como diácono, né? Mas aí esperou a ordenação de padre, depois ele implantou e nos apoia, né? Até hoje o movimento está crescendo. Então, como eu falei, todo mês ele celebra a missa dia 18, que é a renovação da aliança. E assim, ele tem muita paciência com as missionárias e a coordenadora da Mãe Rainha. Então, ao padre, né? O nosso abraço. E assim, eu tenho um carinho muito grande pelo senhor. Muito obrigada. Que Deus abençoe a sua vida e a sua missão. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.